Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje a gente vai estar falando sobre a importância e o privilégio que é podermos confiar no nosso Senhor, no nosso Deus. E isso surgiu de uma reflexão que, na verdade, de um momento com Deus, de que muitas vezes a gente se pega tão preocupado, a gente se pega tão com o nosso coração tão angustiado quanto ao futuro, quanto ao que será o dia de amanhã. Inclusive, eu tenho um episódio sobre como. Não sei se ele já foi postado no momento em que esse episódio está no ar, mas se não foi postado ainda, será postado em breve. Mas sobre como vencer a ansiedade. Mas quantas vezes a gente se pega durante o nosso dia preocupados e realmente angustiados em nosso coração quanto ao que será no dia de amanhã, quanto ao que será do nosso trabalho, nossa vida financeira. Eu não sei a situação em que você está inserido, mas, querendo ou não, nós somos seres humanos e nós nos preocupamos. Isso é muito sério, isso permeia a nossa vida desde os momentos mais iniciais dela, que seria, sei lá, desde o nosso nascimento, a gente já cresce, querendo ou não, tendo essa sensação de que a gente precisa estar bem, a gente precisa de um cuidado, né? A gente precisa estar minimamente confortável, minimamente bem. E quando nós não estamos, nós, de certa forma, nos desestabilizamos. Então, seja como eu disse anteriormente, no seu emprego, você vê que sua vida financeira, né, você não sabe o que será da sua vida financeira, você se sente desamparado, ou então, muitas vezes, de tanto esperar no Senhor, quanto ao homem ou à mulher da sua vida, você acaba perdendo as esperanças e as pessoas ao seu redor começam a namorar, começam a casar, e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Quando chegará a minha vez? E então você acaba ficando, de certa forma, desesperançado e perdendo a confiança no Senhor, porque você vê que Ele ainda não agiu na sua vida da maneira com que você deseja com que Ele haja. Mas, apesar de todas essas preocupações e muitos outros cuidados que nos cercam, isso vai muito do que o Senhor ministrou no meu coração durante o tempo em que eu passei com Ele. É de que esperar no Senhor é um privilégio. Isso pode parecer loucura, isso pode parecer um pouco, não sem nexo, mas difícil de entender. Como que esperar pode ser um benefício. Eu gostaria de ler, para a gente começar a iniciar e embasar biblicamente isso que eu tô falando. Lá no Salmo 20, do verso 7 ao 8, vai dizer assim: Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. E essa ideia de firmeza também vem em um outro salmo, que não vou me lembrar o número dele agora, mas que diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que são inabaláveis, que permanecem para sempre. Trazer aqui para vocês é de que, se a gente levar em conta apenas a atitude, a posição do coração de esperar, ela muitas vezes pode não ser benéfica, realmente. Porque aqui mesmo, como o salmista diz, ele vai falar que alguns confiam em carros de guerra, outros confiam nos seus cavalos. Então, a gente entende de que, querendo ou não, há uma expectativa sobre os carros de guerra, há uma expectativa sobre os cavalos, de que eles vençam a guerra. Esperar nisso não significa que estas coisas, que os carros de guerra, que os cavalos não possam te decepcionar. Contudo, melhor ainda, muito superior, é podermos esperar e lançar a nossa confiança, os nossos cuidados, as nossas preocupações diante do Senhor e saber que Ele cuida. Diferentemente daqueles que confiam na força do seu braço, no seu cavalo de guerra, na sua força bélica, nós que confiamos no Senhor e esperamos nele, permaneceremos firmes, permaneceremos confiantes no poder do nosso Senhor. Então, talvez seu coração tenha estado abatido porque as coisas não tenham andado da maneira com que você deseja, ou, enfim, você tenha se decepcionado com alguma coisa que aconteceu. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é: não se esqueça de que esperar no Senhor e confiar no Senhor é um privilégio. Quantas pessoas no mundo, quantas pessoas nessa terra andam por aí sem poder confiar no Senhor, sem conhecê-lo, e nós temos o privilégio, nós temos a honra de conhecer o Senhor dos Exércitos e poder derramar diante dele nosso coração, permitir que ele nos cure e que ele nos trate em áreas específicas, de maneira com que
nada nesse mundo pode fazer. A palavra de Deus vai nos dizer isso, de que a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela consegue penetrar na divisão de alma e espírito. Então é algo que somente Deus pode fazer. Não há nada que o ser humano faça, não há estudo, não há ciência que consiga tocar o ser humano da forma com que Deus o faz. Então eu espero que esse episódio seja um lembrete pro seu coração, um lembrete de que Deus não te esqueceu, de que Deus vê o teu sofrimento e de que o esperar nele, o confiar nele é um privilégio. E quantas vezes eu me peguei nisso hoje, inclusive, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer tentar, de alguma forma, ter o controle do amanhã, ter o controle do que vai acontecer no próximo segundo, mas a verdade, a realidade é que nós não temos. E a decisão de confiar no Senhor ou não, ela é somente nossa. É nossa decisão, é nossa escolha continuarmos confiando na força do nosso braço, na nossa mente, no nosso conhecimento, ou render tudo aos pés do Senhor e entender que Ele é superior e que os planos dele são maiores, melhores e infinitamente maiores do que aquilo que a gente poderia pensar. Lá em Salmos, no Salmo 33, eu amo Salmos, como vocês podem ver, né? Mas os Salmos, eles são justamente isso, eles são uma voz de esperança, são pecadores, assim como nós, que escreveram esses Salmos, derramando diante do Senhor o coração deles, expressando seus sentimentos de angústia, de amargura, de raiva, de culpa, e Deus trabalhando na vida deles através disso. Então, lá no Salmo 33, do verso 11, vai dizer assim: mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Em Provérbios está escrito, né? As pessoas podem fazer os seus planos, porém é do Senhor, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Sabendo de que o Senhor é soberano, sabendo de que o Senhor é rei sobre todas as coisas, porque muitas vezes a gente ainda assim se refreia e tem receio de render diante dele o nosso coração, as nossas angústias, as nossas mágoas, aquilo que nos feriu, aquilo que nós vivemos no passado e que não foi agradável, sabe? Então, o meu alerta e, de certa forma, conselho para ti hoje é isso, renda diante do Senhor o seu coração, não tenha vergonha dele. Em Hebreus vai nos dizer que nós temos o trono da graça no qual nos achegarmos. Nós podemos, agora o véu foi rompido, Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Nós temos confiança de que pelo nome dele, no nome dele, nós podemos entrar diante da presença do Senhor. Nós alcançamos graça, nós alcançamos misericórdia mediante o sacrifício de Cristo. E é por isso que eu digo que confiar no Senhor é um privilégio. Poder esperar na bondade do Senhor e vê-la se manifestar, ainda que não vejamos hoje, mas ver ela se manifestar num futuro, isso é algo que transcende o melhor e maior dos nossos sonhos e planejamentos. A palavra de Deus nos diz que o justo ele viverá pela fé, e o que é a fé senão a confiança no Senhor? Hebreus também vai nos dizer que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então é através dessa confiança, é através dessa fé que nós podemos render diante dele. Eu falo render justamente porque é uma rendição, é entendendo que ele é maior, de que ele é Senhor e que nós somos pó, de que nós somos sopro e que a nossa passagem aqui nessa terra, ela não é para sempre. E isso vem muito de um lugar de humildade, que eu creio que é só o Espírito Santo que pode desenvolver no nosso coração, sabe? Então, muitas vezes, inclusive a música da Thaís Garcia, de um jeito ou de outro, fala muito ao meu coração sobre isso. Tem falado muito durante esse período da minha existência, mas ela fala: tu terás o meu coração de um jeito ou de outro. Na armadilha da euforia serei teu, e na armadilha da agonia serei teu. Ou seja, independentemente da minha situação, independentemente de como eu esteja, eu devo me render ao Senhor, porque Ele é soberano, porque não há nenhum outro digno da minha confiança senão o Deus de Israel, senão aquele que me criou, que me formou. Então, independentemente do momento em que nós estejamos vivendo, gente, desculpa se a acústica mudou, mas é que eu tive que mudar de lugar. Independentemente do momento que você esteja vivendo, entenda se é na euforia, se é na alegria, um momento bom, ou se é no momento em que você está sendo podado e moldado pelo Senhor, um momento de dor, Ele é digno da sua confiança, Ele é digno da nossa esperança, e não há nenhum outro lugar tão seguro e tão amável e tão digno mesmo de nós colocarmos tudo isso.
Então, eu espero que o Senhor tenha falado do seu coração através desse episódio. Muito obrigada por ter ficado até aqui para acompanhar o nosso conteúdo. Não se esquece de mandar para mais alguém e ajudar o evangelho a ir mais longe. E eu te encontro na próxima semana, no próximo episódio.